Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Bora falar sobre corrente elétrica? Bom, quando se fala em corrente elétrica, a gente está falando em movimento de elétrons, não é isso? Quando se fala em corrente elétrica, é muito comum lembrar da nossa casa, lembrar dos aparelhos eletroeletrônicos, de tudo que é ligado na tomada. Mas espera aí, ele é ligado na tomada e entra em funcionamento por quê? Por causa da corrente elétrica? É, porque com a ausência dela a gente não vai ter esses aparelhos funcionando. Mas o que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é um movimento, e aí eu vou destacar, não é qualquer movimento. É um movimento ordenado, isto é, com direção e sentido preferenciais dos portadores de carga elétrica. Eu até diria que o movimento é ordenado dos elétrons para facilitar a vida de vocês. Então, são as carguinhas negativas que estão lá caminhando de um ponto ao outro, e esse movimento ordenado faz com que a gente tenha corrente elétrica. Por quê? Porque imagine você que eu tenho um fio. E esse fio, por ser feito de metal, está cheio de elétrons aqui dentro, cheio de carguinha negativa. Só que essas carguinhas negativas, pessoal, elas estão à torta e à direita, ou seja, tem carga para um lado, carga para o outro, carga para frente, carga para trás, para cima, para baixo, tem carga indo e voltando, está uma zona. Aqui eu tenho um movimento, só que não é um movimento ordenado. Para que eu tenha um movimento ordenado, a gente vai conversar daqui a pouco, é necessário uma diferença de potencial, uma DDP, uma voltagem, que faz com que esses elétrons fiquem em movimento ordenado. O que é isso? Significa que os elétrons continuam se movendo, só que agora todos com a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, neste caso aqui, estão todos se movendo na horizontal para a direita. E é esse movimento que tem uma ordem, ou seja, um movimento ordenado, que causa o que nós chamamos de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons, dos portadores de carga elétrica. Tem o mesmo sentido e mesma direção todos os elétrons que fazem parte deste movimento. Perfeito? Vamos lá. O que causa a corrente elétrica? Eu já antecipei. Alguém consegue lembrar o que eu falei agora há pouco? A DDP. Diferença de potencial. O que causa a corrente elétrica é uma diferença de potencial, ou também chamada de tensão elétrica. Vai ser representada daqui a pouco, pessoal, nas nossas continhas, por U, ok? De tensão. Ela é dada em volts. É a da minha tomada? É isso mesmo. Lá na nossa casa, a gente tem as tomadas de 110 ou 220 volts. E essa diferença de potencial entre um polo e o outro, esse do meio aqui é o fio terra, tá? Vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Esse do meio aqui é o fio terra. Mas a diferença entre esse polo e esse polo, a diferença de potencial, é que faz com que os elétrons circulem pelo fio e volte pelo outro. A gente já vai conversar sobre os tipos de corrente elétrica. Mas basicamente é por causa disso. No caso do 220 também. Esse aqui é o fio terra, o do meio, ok? E aqui nós temos a DDP entre esses dois polos. Além das tomadas, nós também temos DDP em outra coisa muito comum e utilizada nas nossas residências, como nas pilhas. As pilhas têm uma DDP, olha aqui, de 1,5 essa aqui, por exemplo. Então, aqui eu tinha uma DDP de 110 volts, uma tomada de 110. Aqui eu tinha uma DDP de 220 volts, uma tomada de 220. Aqui eu tenho uma DDP de 1,5 volts. Ou seja, entre o polo positivo deste lado e o polo negativo deste lado, nós temos uma diferença de potencial de 1,5 volts, e faz com que os elétrons consigam circular de um ponto ao outro. Beleza, a gente já sabe então que tem a voltagem que causa a corrente elétrica, faz com que os elétrons circulem de forma ordenada nos fios, seja lá em alta tensão ou aqui nos fios de baixa tensão. Mas como calcular a intensidade da corrente elétrica? Para calcular a intensidade da corrente elétrica é muito simples. Primeiro passo, tá? O primeiro passo para calcular ela, basta pegar a carga que passou por ali, representada por Q, e dividir pelo tempo, a variação de tempo em que ele passou. Mas, professor, como é que calcula a carga? Bom, para calcular a carga é M vezes Z. Lembra? A carga é o número de elétrons ou prótons vezes a carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, eu pego o número de prótons ou de elétrons, tem ali passando, e multiplico sempre por 1,6
vezes 10 a menos 19. E esse resultado, dependendo do número de elétrons que está bem aqui, é sempre dado em Coulomb. Então, peraí, qual a unidade medida da corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica é dada por Coulomb por segundo. Mas Coulomb por segundo a gente chama de ampere, representado pela letra A. Então, para calcular a intensidade da corrente elétrica, basta pegar a carga e dividir pelo tempo. Eu tenho a intensidade de corrente elétrica que passou naquele ponto. Vão ter outras maneiras de calcular a corrente elétrica, pessoal, baseada na tensão e na resistência, ou na potência e na tensão, mas a gente vai ver isso daqui para frente, daqui a pouquinho nas próximas aulas, tá bom? Por hora, para calcular a corrente elétrica, basta pegar a carga que passou e dividir pelo tempo. Quais são os tipos de corrente elétrica? São dois tipos, pessoal. A corrente alternada é aquela que encontra nas minhas tomadas. Como assim, professor? Por que alternada? Porque os elétrons saem de um ponto, pessoal, procurando o polo positivo. Passa por dentro do meu aparelho eletrônico, cheio de resistor, fica difícil a passagem, volta pelo fio, chegando ao outro polo. Mas quando ele está chegando aqui procurando o polo positivo, pessoal, ele encontra o polo negativo também. Então o que ele faz? Volta. E ele dá toda essa volta de novo, procurando o polo positivo, só quando ele chega aqui achando que vai encontrar o polo positivo, já mudou. Por isso é alternado, ele encontra o polo negativo. E ele faz o quê? Ele volta. E essa passagem de ida e volta faz com que os meus aparelhos funcionem perfeitamente. Notem, ele vai por um sentido e de repente volta no sentido contrário. Por isso é chamada de corrente alternada. É como uma corrente de vai e vem. Os elétrons vão em direção aos prótons, não encontram eles, voltam em direção aos prótons, não encontram eles, então eles vão de novo em direção ao próton, e assim fica a ida e a volta. Perfeito? E na corrente contínua? A corrente contínua, pessoal, é aquela das minhas pilhas e baterias, que é fixo, polo positivo, polo negativo. Então os elétrons saem, dão a volta pelo fio, fazendo funcionar, sei lá, o carrinho, o controle remoto, o relógio, passam por dentro da pilha e voltam a dar um giro de novo. Passa do polo positivo, liberando os elétrons aqui, e volta a dar a volta. Chega nesse ponto no polo positivo, libera os elétrons e voltam a dar a volta. E notem que esse giro, pessoal, acontece num único sentido. Por isso é chamado de corrente contínua. Simplesinho assim. Muito tranquilo, né, pessoal? Bora para frente. Vamos falar sobre continuidade da corrente elétrica, como funciona. Uma vez que os elétrons já estão em movimento, pessoal, no fio, eles vão continuar o movimento dele descambado. Vão seguir um movimento ordenado, mas o que pode acontecer? Bom, pode acontecer de ele estar vendo um fio grosso e de repente encontrar um fio fino. Notem que essa seção transversal aqui cortada, ela é maior, é como se fosse um fio grosso e de repente vem para um fio fino. Os elétrons que vinham passando por aqui, ou seja, a corrente elétrica que a gente tinha no ponto 1, tem que ser igual à corrente elétrica que tem no ponto 2. Então aqui os elétrons vão ter que se espremer um pouquinho mais, ok? Para passar todos nesse mesmo tempo. Esse é um grande risco, pessoal. A gente está usando uma fiação muito grande na residência e de repente desce com fios finos para a tomada e você liga aparelhos que precisam de muita corrente elétrica para funcionar, porque são muito potentes, puxa muito elétrons nesse fio fino. E a quantidade excessiva de elétrons no fio fino vai aquecer ele. É o que a gente vai ver na próxima aula de efeito Joule. Não percam essa aula de efeito Joule, hein? O que acontece então? A gente tende a instalar nas nossas residências fios mais grossos, para que os elétrons possam passar tranquilamente. Mas naquela fiação que eu envio na minha casa, geralmente em cima dela eu fico puxando pequenos espaços, criando bifurcações. E como funciona a bifurcação? A quantidade de elétrons que vinha no fio, pessoal, se de repente é dividida em dois fios, e foi feito algum tipo de conexão, a quantidade de corrente elétrica que vinha nesse ponto inicial, ela simplesmente se divide em duas partes, ou seja, a corrente total que eu tinha é dada agora pela soma da parte que foi por 1 e na parte que foi por 2. Como assim? Imagina que eu tinha 10 amperes vindo de eletricidade, de corrente elétrica. Se eu tinha 10 amperes vindo de corrente elétrica, quando chega nesse ponto e eu digo para vocês que 8 amperes passou na parte superior, quantos amperes veio para a parte inferior? Se era 10 e aqui tem que ser a soma do que vinha anteriormente, só pode ter sido 2 amperes na parte inferior. É tranquilíssimo isso. Isso aqui vai ser importante, pessoal,
é quando a gente vai trabalhar com circuitos elétricos. E de repente no circuito ele vem e divide-se em duas partes. Aí vai ter uma parte da corrente que vai passar por cima, uma parte da corrente elétrica que vai passar por baixo, eles se unem novamente num certo ponto para passar por outro resistor, e aí pode se dividir de novo. O bom é saber que quando a corrente elétrica chega num determinado ponto e encontra dois fios, a corrente se divide em duas partes. Não necessariamente iguais, como foi o nosso exemplo, tá? Com 8 e 2. Pode ser igual? Pode. Pode ser igual, a gente vai discutir quando é igual. Tranquilo? É isso aí, pessoal.